está começando mais um Diversidade, o programa onde a pessoa com deficiência e também as iniciativas de acessibilidade são protagonistas. Eu sou Suelen Gonçalves, sou uma mulher cadeirante, tenho a pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo é cacheado e comprido. No Diversidade de hoje eu visto uma blusa preta, calça branca e tênis preto e branco. Hoje a gente vai falar do direito da liberdade de consciência e de crença para todos, previsto pela Constituição Federal, mas que nem sempre acontece, não é mesmo? Para discutir esse tema, a gente vai conhecer um projeto bem legal que leva a acessibilidade para dentro das igrejas, pensando no amor e no cuidado com o próximo. E eu diria que isso tem tudo a ver com o nosso programa, né, não, Roberto? Isso é verdade, Su. Olá, sejam todos sempre bem-vindos. Eu sou Roberto Rios, um homem alto, claro, sou calvo, uso óculos, sou cadeirante também. Estou usando uma camisa verde escura, uma calça jeans preta e um tênis cinza. E tudo isso que a Suelen falou tem realmente muito a ver com o nosso Diversidade, que hoje recebe o Felipe Areão, um intérprete de Libras da Igreja Maranata, que vai nos contar melhor sobre essa iniciativa, que é referência nacional. É uma honra tê-lo aqui conosco, Felipe. A honra é toda minha, Roberto, Suelen. Quero fazer a minha audiodescrição aqui. Sou Felipe, homem de estatura mediana. Estou usando camisa preta, calça preta e sapatos pretos. Tenho cabelos castanhos escuro e olhos castanhos também. É válido fazer a descrição dos olhos também? Sim, então, sem dúvida. Eu acho que todos merecem saber a cor dos seus olhos. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui nesse programa Diversidade com vocês, pessoas tão queridas que eu já tinha vontade de conhecer e agora estou tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Muito obrigado. Nós só temos a agradecer, né, Suelen? Exato, com certeza. E é pra gente também um prazer conhecer iniciativas como a que você vai apresentar aqui pra gente hoje. E eu já quero, inclusive, saber como é que tudo isso começou. De onde surgiu a ideia de trazer um núcleo de acessibilidade para dentro da igreja? Na verdade, Suelen, a igreja qual sou membro, a Igreja Cristã Maranata, ela tem a iniciativa e a data do primeiro surdo, exemplo, né? O histórico da presença de um surdo nos nossos cultos, a primeira é de 1977. A partir daí, a igreja vem aperfeiçoando e aprimorando todos os processos de recepção, inclusão e acessibilidade. Então, todo o conteúdo hoje trabalhado pela Igreja Cristã Maranata, seja nas suas transmissões oficiais, nos canais, multiplataformas, a igreja se preocupa em ter todos os meios para que o surdo, hoje a pessoa com autismo, se sinta incluída no culto, tanto nos ambientes da igreja, quanto no ambiente virtual. A igreja se preocupa em incluir amplamente. Então, é datado de 1977 a presença do primeiro surdo na igreja. A partir daí, a igreja abraçou a causa. Então, acredito que a Igreja Cristã Maranata hoje é uma pioneira na iniciativa de acessibilidade nos cultos. Meu querido, você sabe que a gente trabalhando com questão de deficiência há tantos anos já, a gente conhece uma infinidade de deficiências, mas não conhecemos todas, porque é muita variação nas deficiências. Então, pensando nisso, eu queria saber de você. Nós temos hoje cadeirantes, paraplégicos, amputados, tetraplégicos, pessoas com surdos cegas, e aí vai por diante. É uma variedade imensa. Vocês têm frente de trabalho para todas essas deficiências, essa variedade de deficiência? Para todas as deficiências. A preocupação desde a parte de estrutura de um templo, a construção da igreja, a parte de engenharia já se preocupa com o cadeirante que vai entrar na igreja, com as questões de mobilidade. Então, se não há, por ser um templo já construído antigo, a igreja vai aprimorar. A partir do momento que surge em qualquer das nossas igrejas, em qualquer dos bairros, em qualquer do estado, porque o trabalho da acessibilidade da Igreja Cristã Maranata hoje é a nível nacional. Onde houver uma necessidade, a partir daí a igreja está de prontidão para aperfeiçoar, seja na estrutura do templo, seja na estrutura de pessoas, porque a gente sabe que
Isso é Às muito vezes importante. o trabalho não é só a estrutura física, mas são pessoas, né? Então, a partir do momento que surge a necessidade em qualquer dos nossos templos, a igreja está de prontidão para aprimorar. E quando surge um novo templo, automaticamente já é pauta a preocupação de criar um ambiente para que a pessoa com deficiência tenha acesso, mobilidade e se sinta abraçado naquele ambiente de culto. Que ótimo. E as pessoas atuam nesse núcleo de forma voluntária? Hoje, eu me atrevo a dizer, acredito que dentro da igreja existem irmãos que podem dizer com maior propriedade: a Igreja Cristã Maranata é uma igreja com um grande número de voluntários em todas as atividades que você possa imaginar. Então, assim, muito antes da acessibilidade, a limpeza dos templos, a refeição nos seminários da igreja, tudo dentro da igreja, até mesmo os pastores são voluntários e não remunerados. Então, os irmãos que se dedicam ao trabalho da acessibilidade são pessoas que já se profissionalizam para o trabalho cotidiano e ofertam na igreja o seu voluntariado. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser técnico, mas a partir do momento que a pessoa sente o chamado para se dedicar à acessibilidade, ela passa então a integrar. Claro que depois de muita observação, a igreja promove seminários, às vezes 2, 3 seminários por ano, só para acessibilidade. Então, na sede da igreja, lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, há uma capacitação para toda a igreja. Na verdade, não é só aquele que se voluntaria, para toda a igreja. Toda a igreja que tem interesse e até os que não têm tanta habilidade recebem a mesma informação para lidar. Então, todo o trabalho, sim, é cabalmente de voluntários, pessoas técnicas, não técnicas, que é o meu caso, por exemplo. Eu aprendi a língua brasileira de sinais dentro da igreja. Ok. A igreja hoje, a Igreja Cristã Maranata, me atrevo a dizer que é um grande núcleo exportador de intérpretes. Você sempre vai ver nas telas um intérprete ou outro que começou a partir da Igreja Cristã Maranata. Pelo que você está explicando, já respondeu parte da minha pergunta, que seria se vocês oferecem treinamento para o pessoal. Óbvio, oferece treinamento para o pessoal. Mas dentro da seleção, porque às vezes a fila de voluntários é maior do que o que você precisa para o ambiente ou que você tem de vagas. Vocês fazem uma seleção de pessoas já formadas, tipo fisioterapeuta, pedagogos, psicólogos, fazem uma seleção de prioridade para trabalhar? Sim. Roberto, excelente pergunta, inclusive, porque, na verdade, imagina você, nós temos uma fila de pessoas que querem se dedicar ao trabalho da acessibilidade. Quem somos nós para desqualificar, ou descartar, ou excluir voluntariado? Na verdade, a gente não faz uma seleção. A gente instrui e, de forma alguma, a gente lança fora pessoas que querem trabalhar. Então, a pessoa voluntária, ela abraça a causa, ela recebe instrução e, de alguma forma, o trabalho dela vai ser valorizado. É claro que não basta ser ou técnico ou ter a iniciativa de se debruçar sobre o assunto. Você tem que ser uma pessoa integrada à igreja. Porque se você não recebe instrução, automaticamente você não consegue executar o seu voluntariado. Então, desde a recepção a um irmão, uma irmã cadeirante, na porta da igreja, ao estacionar no estacionamento da igreja, tem voluntários preparados, seja para qual serviço seja. Considerando o número de igrejas, então, quanto mais irmãos voluntários, melhor. Aí eu pergunto para vocês, né, com todo carinho, claro, podemos selecionar voluntários? Quanto mais voluntários, melhor. Seja para atender na porta, seja para arrumar o banheiro acessível, seja para arrumar o ambiente de culto para que a pessoa tenha um local dentro do culto prioritário, confortável, tanto sonoramente, sonoramente falando, sim, quanto de sentar, de estar no culto. Hoje a igreja tem um trabalho muito especial com as crianças autistas. Então, ao invés de levar para um ambiente separado de culto, você inclui no culto.
a criança participa no culto. Nós temos casos na igreja, experiências, testemunhos de pais que viram o avanço do seu filho a partir do ambiente de culto. Então, nós não excluímos nenhum voluntário. Selecionamos de acordo com, não selecionamos, mas destinamos de acordo com a necessidade das igrejas. Mas você sabe que isso já é provado cientificamente. Todas as vezes que uma pessoa se sente abraçada na causa, no amor, seja na religião ou no ambiente social em que ela está, a melhora dela fisicamente, psicologicamente, socialmente é assim claramente visível. Esse é o papel da igreja. Alçar o indivíduo, seja qual seja a sua deficiência, alçar ele ao pé de igualdade com a igreja. É que você é igual. Você é igual em comunhão com a igreja, você é igual no culto. O seu culto é especial para a igreja. Okay. Às vezes a oração da pessoa com deficiência toca a igreja inteira. Porque às vezes a pessoa que não está numa condição de deficiência ou não tem uma condição específica se sente tão excluída do mundo, né? E você chega no culto, você vê uma pessoa com deficiência que levanta no culto e faz uma oração, aí você para e reflete. Será que eu tenho problema? Será que eu tenho alguma questão de necessidade? Porque hoje em dia os irmãos com necessidades especiais são testemunho vivo de dedicação. Nós temos irmãos na igreja Sim. que abrem mão do seu tempo, às vezes profissional, para estar nos seminários, para estar nas evangelizações da igreja, para estar nos mutirões de organização da igreja. Então, eu faço até essa reflexão aqui. Será que hoje tem mais a pessoa com deficiência a aprender ou a ensinar? Hoje, muito mais a ensinar, né? A sensibilidade. Então, quando você está num ambiente sensível, automaticamente você leva para a vida e a igreja tem esse papel. Sem dúvida. Ensinar. Perfeito. Quantas pessoas, vocês têm esses dados de quantas pessoas fazem parte desse núcleo hoje são beneficiadas por ele? Claro, claro. Assim, é muito difícil para mim ser preciso em números, a nível nacional e a nível estado de São Paulo. Mas por seminário, tanto na parte de língua brasileira de sinais, quanto na parte de acessibilidade, o TEA, o TDAH, pessoas neurodivergentes, por seminário, que são quinzenais os seminários, a igreja atende cerca de 30, 40 pessoas por seminário. Porque nós temos lá irmãos surdos, então são 10, 15 surdos por seminário. E aí, num outro ambiente que está sendo reservado, preparado para os irmãos apresentar um louvor na língua brasileira de sinais, os irmãos com diversas necessidades, são mais 15 irmãos. E tem irmãos dedicados personalissimamente para aquela necessidade. Nós temos professores que vão sentar com aquela criança, vão sentar. E a igreja abrange muito mais do que só o indivíduo, aborda a família também. Então, precisar o número, Suelen, seria até uma gafe da minha parte, porque nos cultos são diversas pessoas. Tem igreja que tem a necessidade, tem igreja que não tem, mas tem um numerário por igreja. A nível Brasil, nós temos um número muito expressivo de voluntários, então eu que não quero cometer a gafe de dizer um número superdimensionar, mas a igreja tem muitos voluntários, uma equipe grande de voluntários a nível Brasil, e na cidade de São Paulo especificamente, vem despontando um núcleo da igreja para acessibilidade, porque está de prontidão todo o seminário. Okay. Então, eventos para 900, 700, 1.000 pessoas, 4.000 pessoas, a partir do momento que se pensa no evento, se pensa em priorizar a pessoa com deficiência. Perfeito. Meu querido, nosso papo está muito bom, mas infelizmente nós temos que chamar aqui um intervalo rápido. E para você de casa que quer saber mais sobre esse projeto e sobre o nosso programa, adicione a playlist do Diversidade aos seus favoritos do YouTube. Assim, você não vai perder nada e ainda pode nos reassistir quando quiser. Voltamos já.
Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O programa Diversidade está de volta, foi rápido, hein? A gente está conhecendo hoje melhor o trabalho feito pela Igreja Cristã Maranata, que instituiu um núcleo de acessibilidade para acolher melhor as pessoas com deficiência e também promover a inclusão. E eu já te pergunto, quem são as pessoas que podem se voluntariar para esse trabalho? Pessoas que não são membros da igreja podem também participar? Hoje, Suelen, dentro da Igreja Cristã Maranata, nós agregamos ao trabalho os membros da igreja, vez que o membro vai ter o conhecimento total, ou ao menos o convívio com a doutrina da igreja, com as normas de conduta da igreja, então ele está afinado com a causa. Não que pessoas não membros da igreja estejam excluídas. A partir do momento que se cria uma afinidade, ela pode ser assistida nos nossos cultos, né? Até a fim de crescer espiritualmente, de ter acesso à palavra de Deus. Eu até peço permissão a vocês para dizer, Roberto, Suelen, que quando você não tem o que dar a alguém, dá a palavra de Deus. Porque você vai alçar aquela pessoa, seja numa condição especial, ou seja uma pessoa fora de uma condição especial, você vai dar àquela pessoa um tesouro, né? Aquela pessoa vai descobrir que tem um Deus acima de tudo, que tem amor por aquela pessoa e pela alma dela. A alma dela é imortal. Então, hoje nós não excluímos as pessoas que querem fazer parte do voluntariado da igreja. Todavia, nós temos dentro do voluntariado pessoas que estão alinhadas à doutrina da igreja. Você pode me dizer, essa pergunta até é muito interessante, como é a dinâmica do culto, dos encontros de vocês com esses recursos de acessibilidade? Ele é montado em cima de um trabalho assim de acessibilidade total? Pergunta um pouquinho mais profundo, tem a Bíblia em braille? Sim, hoje eu quero até enaltecer aqui o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Que hoje tem um pátio gráfico extraordinário e que produz a Bíblia em braille. É um volume gigante, Roberto. Gigante, É um volume imagino. gigante. Então, quero enaltecer aqui o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, que trabalha na difusão, na ampliação e no acesso à Bíblia, inclusive a Bíblia em braille. A Igreja Cristã Maranata trabalha hoje, por exemplo, com os materiais táteis para o surdo, cego e para o cego e para as pessoas de baixa visão. Então, o inário da igreja, que chamamos de coletânea de louvores, né? Você vai ter aquele volume em fonte ampliada para a pessoa com baixa visão. Nós já providenciamos imediatamente, a partir do momento que surge uma pessoa com a necessidade na igreja, um cego na igreja, a gente produz a coletânea de louvores em braille, para que aquela pessoa também esteja incluída. É lindo, Suelen, e até convido vocês a um dia conhecer nos nossos seminários, o material pedagógico tátil para os cegos, para o surdo cego, para as crianças. Então, para o surdo cego, por exemplo, nós não temos problema de negligenciar voluntário, Roberto, porque vai ter sempre 2 intérpretes para o surdo cego. Um à frente, executando a Libras tátil, um atrás, executando a áptica, né? Depois até os irmãos podem me corrigir. Para o surdo cego, vai ter o material tátil, por exemplo, vai falar da estrutura de templo. As nossas irmãs pedagogas se debruçam em confeccionar um material em que ele vai tatear o templo e, a partir dali, produzir uma imagem de como é o templo onde ele está. Nos seminários também tem um recurso para o surdo cego, que é mostrar como está o ambiente. Então, está cheio.
Aí todos batem o pé, é bem sensorial, batem o pé juntos, e a partir daí ele olha, ele tem uma percepção que o ambiente está cheio ou não, um quantitativo de pessoas. Então, não se percebe diferença na inclusão, porque a pessoa está tão inserida que é um igual. Não existe diferença do indivíduo dentro da igreja. É como se o trabalho da acessibilidade da igreja preparasse pessoas para amar a necessidade como se ela não existisse. Não é um fator de diferença, é um fator de igualdade. Ok. Deixa eu só fazer uma explicação para os nossos queridos que nos assistem. Ele falou de Libras tátil. As pessoas que não conhecem Libras somente. A Libra tátil é usada para o surdo cego. E a pessoa faz o sinal de Libras e o surdo cego põe a mão em cima da mão dele e reconhece todos os sinais sendo só com o sentido da mão, tá? Só com a acessibilidade da mão. Isso é Libras tátil. Perfeito. Eu queria saber, você já deu uma breve explicação de que também se divide as classes entre faixas etárias. Sim. E o ensino também é dado de acordo com aquela faixa etária, mas para se voluntariar, tem uma faixa etária? Não. Quer ser voluntário? Esteja integrado na igreja, na sua especificidade acadêmica ou não. Eu, por exemplo, eu não sou graduado em Língua Brasileira de Sinais. A igreja tem uma oficina de Língua Brasileira de Sinais. A partir daí, você sente o chamado. Comigo foi assim. Eu tenho uma prima que ela é membro da Igreja Cristã Maranata, e quando eu cheguei em 2012, você precisa se integrar. Eu falei assim, então eu quero. E fui aprender nas oficinas. E aí você tem aquele convívio com o surdo dentro da igreja, automaticamente aperfeiçoa. E aí você começa, você interpreta um louvor, você interpreta um texto bíblico, você interpreta uma oração, e aí você vai desenvolvendo. Tem pessoas, Roberto, Suelen, com um currículo extraordinário dentro da igreja. E eu sou da minha casa o menor. Então não tem idade. Você vê irmãs com uma idade um pouco mais avançada, me desculpe até aqui a terminologia, mas que sentam na classe da oficina de Libras para aprender a língua brasileira de sinais. E às vezes é aquela irmã que vai ser a figura materna num surdo jovem, às vezes até de uma senhora surda, que entra na igreja. O primeiro contato vai ser uma figura maternal, que vai saudar, vai receber, vai sentar junto, vai apresentar a igreja, vai apresentar a forma de culto. Então, não tem idade. Nós temos de irmãos adolescentes que aprendem, inclusive aqui nos nossos seminários, nós temos um adolescente já para jovem, que ele é assim, uma figura muito querida da igreja na forma geral, porque ele ensina e ele aprende. Então, ele desenvolve automaticamente, no convívio dele, outros adolescentes que falam a língua brasileira de sinais. Agora, dentro de uma instituição, seja de igreja, seja política, seja do exército, seja de qualquer lugar, uma instituição, existem pessoas. Sim. E cada pessoa pensa diferente uma da outra. Isso é que faz a beleza do ser humano, né? As nossas diferenças, a nossa diversidade. Então, dentro das igrejas, obviamente, também que existe um pastor que pensa diferente do outro e aí vai por diante. Então, para colocar esse sistema em todas as igrejas, vocês têm um protocolo rígido, existe um sistema burocrático para instituir? Nesse caso, Roberto, Suelen, nós abrimos mão das nossas individualidades para assistir os nossos irmãos. A minha igreja não tem estrutura, não tem suporte, digo, pessoas. Você vai pedir, como pastor, ao governo da igreja, que é o presbitério, você vai pedir ajuda. Mas se tem alguém que precisa ser assistido na área da acessibilidade, o pastor ele não pode negligenciar ajuda, tampouco se omitir de pedir ajuda. Certamente o governo da igreja, o presbitério da igreja, vai enviar um irmão, um fisioterapeuta, um intérprete, seja qual for a necessidade. Então, assim, das nossas igrejas, nem todos os templos, nem todas as igrejas têm um irmão com deficiência. Mas a partir do momento que tem,
de alguma forma a igreja vai se adequar. É um núcleo como um corpo, né? Você tem um corte, uma cisão ali, daqui a pouco o corpo se organiza para sanar aquilo. A igreja é a mesma forma. Então, assim, hoje, uma das nossas alegrias dentro da Igreja Cristã Maranata é a unidade doutrinária, é a unidade da informação. É o mesmo culto em qualquer lugar do país, é a mesma organização em qualquer lugar do mundo. Então existe um protocolo. Existe um protocolo, sim, existe um protocolo. Eu me recordo, em 2022, em setembro, eu fui para a Bolívia. Eu cheguei lá, tinha um núcleo de língua de sinais boliviana. Da mesma forma que nos organizamos aqui no Brasil para atender na língua brasileira de sinais, lá o mesmo núcleo. Que bom. Então, existe sim um protocolo, existe sim uma organização, e as diferenças de pensamento nessa hora não importam. Isso ajuda muito, porque as pessoas mudam de espaço. Uma pessoa está aqui, mudou para o Paraná, outra mudou para o Rio Grande do Norte. Vai ter alguém lá. Chegou lá, ele vai ter o mesmo sistema, a mesma sistema, forma. o Quer dizer, ele mesmo não vai sistema. se sentir num ambiente diferente. Não. É a unidade doutrinária da igreja. Isso é bom. Isso a é bom. uniformidade do trabalho no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Mesma coisa. É a mesma coisa. Qual a importância da gente começar a propor eventos, discussões para tratar sobre isso? E qual é a sensação de vocês terem o trabalho de vocês reconhecido? A gente falou aqui no início do programa, vocês são referência nacional. Então, qual é a sensação de ter esse trabalho reconhecido e como isso é importante para passar essa mensagem até para, de repente, demais instituições para fazerem o mesmo, tomarem como modelo? A Igreja Cristã Maranata tem como regra de fé e prática que todo indivíduo ele é igual na sua necessidade espiritual. Então, o que tem valor para Deus é a sua alma. Então, a partir do momento que você passa a caminhar uma jornada de fé dentro da igreja, em comunhão com a igreja passa a se preocupar não somente com a sua compreensão, a assimilação da doutrina, mas com alçar o indivíduo a essa compreensão e dar acesso. Ninguém pode ficar sem acesso à palavra de Deus e entender um projeto que não é de uma pessoa, é um projeto de Deus para o homem. Então, se o projeto é de Deus para o homem, como que a gente pode se omitir em se adequar à necessidade daquela pessoa? Nós temos que dar acesso a ela. Tá certo. Não é verdade? Então, a igreja se preocupa especificamente em dar acesso à palavra, em dar acesso ao culto, incluir no culto. Então, nós não temos hoje preocupação somente com a parte social. Nós temos majoritariamente preocupação com a parte espiritual. Então, agora eu vou usar o termo que você gosta e que você já usou várias vezes. Meu irmão, está chegando o final do nosso programa. Irmãos, né? Infelizmente. Eu agradeço carinhosamente Roberto, Suelen e toda a produção da Rede Câmara que tão afavelmente me recebeu aqui nos estúdios. É até uma realização conhecer do lado de dentro, né? Esse gigante trabalho da casa. Agradeço a recepção de vocês, agradeço todo o tempo que tivemos aqui, essa conversa dinâmica e muito prazerosa. E estou desde já à disposição para falar sempre que vocês quiserem, para falar desta e de outras iniciativas aqui na nossa cidade. Muito bom. E o Diversidade volta a te fazer companhia todas as sextas-feiras, às 13 horas. Continue acompanhando nossa programação através do canal do YouTube e das redes sociais. Para isso, siga o nosso Instagram, @Câmara São Paulo, assim tudo junto, e fique sempre atualizado. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.